بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Imam al-Bukhari lhe citou um hadith no livro da abolição sobre Aisha radiyallahu ta'ala anha, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela disse quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou muito doente, nos últimos dias da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou doente. Ficou 13 dias após a doença forte que veio, a febre forte que veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Aisha, ela disse, "Washtadda bihi waja'u", que ele ficou muito doente nesses dias. Ele pediu permissão às suas esposas que permanecesse na casa da Aisha radiyallahu anha, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dividia o seu tempo entre as suas esposas. No dia onde ele ficou muito doente, ele pediu para as suas esposas permissão para que elas tivessem permissão para que ele ficasse na casa da Aisha e que permanecesse na casa dela nos últimos momentos da vida dele, e elas permitiram. فَأَذِنَّ لَهُ, elas permitiram que ele ficasse na casa da Aisha. Isso é um sinal do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele gostava muito da Aisha. E a Aisha, ela tinha uma posição diferente no coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do que as demais pessoas. E a Aisha, ela disse, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele saiu da casa da Maimuna. Ele estava na casa da esposa dele, Maimuna. Ele pediu a permissão quando estava lá e elas permitiram a ele, deram a permissão para que ele fosse na casa da Aisha. E dois homens levaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um segurando do lado direito e outro segurando do lado esquerdo, e trazendo o profeta Muhammad, e ele andando com dificuldades até chegar na casa da Aisha. A Aisha, ela disse que entre as pessoas que estavam junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, que estava de um lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segurando ele. E ela disse, e do outro lado tinha um outro homem, Ubaidullah. Ele disse para o Abdullah ibn Abbas, você sabe quem que era o outro homem que estava do outro lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam segurando ele? Ele disse não. Ele disse, era o Ali ibn Abi Talib. Aqui tem pessoas que perguntam por que a Aisha citou somente Al-Abbas e não citou Ali? Porque eram 4 pessoas que seguravam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele queria levantar ou ir de um lado para o outro. Sempre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se levantava, Al-Abbas era um deles. Só que os outros 3 eram ou Ali, ou Al-Fadl, ou Usama ibn Zayd. Um desses 3, ele segurava do outro lado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam junto com Al-Abbas. A Aisha, que ela citou Al-Abbas porque sempre ela via ele de um lado. Agora, do outro lado, ou era Ali ibn Abi Talib, ou era Usama ibn Zayd, ou era Al-Fadl ibn Al-Abbas. E por isso que a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela citou o nome de um, que seria Al-Abbas, e disse o outro, se as pessoas olharem ou analisarem quem que eram os outros, era um desses 3 que sempre estava junto com Al-Abbas. E a Aisha, ela disse, ela comentava sobre a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na casa dela. Ela disse, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele entrou na casa dela e aumentou as dores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naqueles momentos, ele disse, joguem sobre mim água de 7 bolsas de água. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para eles, essas bolsas que não sejam abertas, que ninguém abriu elas. Por que dessas bolsas de água? Essas bolsas de água eram feitas de bolsas de couro de cabra. E elas, quando era colocada água dentro deles, eram amarradas, e aquilo lá para que elas ficassem um pouco mais frescas. Então ninguém tocava naquelas bolsas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu que trouxessem 7 bolsas. Essas bolsas que ninguém tinha tocado nelas, ou que ninguém tinha aberto elas, para que elas jogassem sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daquela água. E também uma outra condição, o motivo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para não abrir, ou que não sejam abertas, porque a pessoa, quando fecha qualquer tipo de bolsa, ou qualquer recipiente que tem água ou comida, ele fala em nome de Deus, ele cita o nome de Deus.
Então aquelas 7 bolsas, quando foram enchidas de água e foram tampadas, nas 7 foi falado Bismillah, Bismillah, Bismillah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria que aquelas bolsas não fossem abertas, que o nome de Deus já estava nelas, e também que ninguém tocasse se tinha tocado nelas, para que elas sejam totalmente puras. E também que essas bolsas eram frescas, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma febre forte. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu para que fosse jogado sobre ele água de 7 bolsas que não eram abertas. E ele disse: com isso eu irei para a mesquita para falar com as pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi colocado num recipiente. Esse recipiente, o Imam al-Bukhari ele está citando aqui, Mikhdab li Hafsa, um recipiente que era da esposa dele, Hafsa. Tem um outro hadith que fala, esse recipiente era de cobre. Aqui o Imam al-Bukhari citou isso para nos dizer que é permitido que a pessoa use recipientes de cobre, da maneira que é permitido que a pessoa use recipientes de pedra ou de madeira. E aqui foi citado esse recipiente de cobre que era grande, era um tacho grande, que as pessoas ficavam nele para tomar banho. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou naquele recipiente que era da Hafsa, e as esposas dele foram colocando água nele daquelas bolsas, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acionava para elas para que parassem, que já deu para ele melhorar. E nesse momento a Aisha ela diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acionou com a sua mão que parassem, que já deu para ele melhorar, e ele levantou e foi para a mesquita para falar com as pessoas e rezar com as pessoas naquele momento. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.